Esse cara aí, bom, ele deve estar feliz, né? Ele nunca me disse o contrário. Que a maioria dos mangás shonens tem seu auge nas lutas, isso já é redundante. Afinal, possuem lutas marcantes e bem feitas, além de que essas lutas têm alguma interferência na história, não sendo um apêndice narrativo ou apenas um enfeite na obra. Apesar de muitas obras terem feito sucesso, um trio se destacou no Japão, criando o chamado Big Three, que foram One Piece, Naruto e Bleach. Se analisarmos as lutas desses mangás, One Piece possui lutas que carregam e transmitem muito bem a carga dramática e emocional da situação e dos personagens envolvidos, fazendo com que o espectador se conecte mais com a obra. Já Naruto possui lutas mais voltadas para estratégia, não que One Piece e Bleach não utilizem de estratégia em suas lutas, porém Naruto deixa esse fator bem mais explícito, isto é, no clássico, antes de virar a luta de Megazord, o que te faz ter esperança na vitória de um determinado personagem, mesmo contra um oponente mais forte, já que mostra que com uma boa estratégia, ser mais fraco não é garantia de derrota, e ser mais forte não é garantia de vitória. Já em Bleach, as lutas até possuem sua carga dramática, mas não é um fator forte ao ponto de se equiparar com One Piece. Elas também possuem estratégias, mas não são deixadas de mão beijadas para o leitor como em Naruto. Porém, as lutas de Bleach são dinâmicas, onde além dos momentos chaves, alguns detalhes também são retratados, e tudo isso somado ao desenho do cubo, faz com que você tenha uma noção muito maior do que está acontecendo. Só que algumas lutas de Bleach conseguem juntar tudo isso que mencionei em uma só, e somado ao traço dos desenhos do mangá de Bleach, faz com que una o útil ao agradável, e uma dessas lutas é o foco desse vídeo, que é Ichigo contra Byakuya. Essa luta é a clássica revanche do protagonista contra alguém que surrou ele em algum determinado momento do passado. Só que aqui o buraco é um pouco mais embaixo devido à construção do personagem do Byakuya. Na primeira, abre muitas aspas aqui, luta entre Ichigo e Byakuya, ninguém que estava presente viu como Byakuya derrotou Ichigo, nem mesmo nós espectadores, pois quando nos damos conta, Byakuya já está atrás de Ichigo, e então Ichigo começa a sangrar, onde o mesmo se questiona por onde que Byakuya atacou, se foi pela frente ou pelas costas, porque foi tão rápido que ele nem pôde perceber. Detalhe que eles estavam no mundo dos vivos, ou seja, Byakuya usou no máximo 20% de seu poder total. Durante a maior parte do arco da Sociedade das Almas, Byakuya é visto praticamente como uma assombração pelos protagonistas e por nós leitores. Tanto que em determinado momento, a obra nos dá a esperança de que Ichigo pode vencer Byakuya num combate, mas então Yoruichi aparece e revela que não é bem assim, e que Ichigo ainda precisa de muito mais poder, mostrando que o que vimos até agora de Byakuya, apesar de monstruoso, está longe de ser o seu auge. Mas então chega a parte final do arco, e então chega o momento da batalha final entre Ichigo e Byakuya. Essa luta começa mostrando a evolução do poder do Ichigo, onde ele consegue lutar de igual para igual contra Byakuya em uma luta de espadas, mas o principal é a primeira demonstração do Getsuga Tensho, porque aqui mostra que Ichigo não está igualado apenas na luta corporal, mas também consegue atacar à distância, assim como Byakuya e sua Senbon Sakura, mostrando que agora ambos estão em pé de igualdade. Essa luta trabalha com um elemento muito comum nas lutas de shonens, que é a posição de cada personagem no campo de batalha, onde um fica à direita e outro à esquerda, deixando bem claro de qual lado cada um está e de quem é o certo e o errado. Mas aqui não. Aqui utiliza muito bem desse método no primeiro momento, com Ichigo sempre estando à direita e Byakuya à esquerda, deixando bem claro a posição de cada um, até que chega o momento em que Ichigo libera o seu Bankai. Aqui é deixado ainda mais claro a oposição de ambos, chegando a ser literal a expressão de que as coisas são preto no branco, com Ichigo tendo a roupa predominantemente preta e Byakuya com o manto de capitão branco. A luta vira praticamente um jogo de xadrez, onde há somente os dois seis e que aqui podem se mover livremente por todo o tabuleiro, mas sempre deixando claro a posição de cada um, Ichigo na direita e Byakuya na esquerda. Só que então Byakuya mostra o auge de sua Bankai, que é o Senkei Senbon Sakura Kageyoshi, onde o combate dos dois se torna apenas corporal, e aqui só vencerá quem de fato for o melhor. No começo da luta já é mostrado algo intrigante, onde Ichigo e Byakuya, apesar de no desenho estarem em suas posições normais, os quadros estão na posição oposta, com Ichigo na esquerda e Byakuya na direita. Depois disso, a luta propriamente dita começa, com quadros incríveis mostrando o reflexo da luta na lâmina das espadas que formam o Senkei, mostrando sempre uma lâmina negra e outra branca. Só que daí acontece isso.
De repente, ambos trocam de lado, e o mangá deixa isso claro ao mostrar uma página dupla com os dois personagens lutando. Após essa troca de posição, Byakuya começa a ganhar uma ampla vantagem na luta, onde Ichigo já não consegue mais acompanhar os movimentos de Byakuya e começa a levar sérios danos, até que então Ichigo não consegue mais reagir, ou seja, checkmate, vitória do Rei Branco. Na verdade, não. Antes que o golpe final possa acertar Ichigo, ele segura o ataque de Byakuya com as mãos vazias, mas então descobrimos que não é Ichigo que está ali, mas sim um Hollow, que só vamos descobrir quem é no futuro. O Hollow luta contra Byakuya e aqui é nítido como os quadros ficaram mais bagunçados e apertados, mostrando que a luta não é mais uma questão de ver quem é o melhor, mas é uma questão de sobrevivência agora. É interessante que em determinado momento da luta, o Hollow troca rapidamente de posição, indo da esquerda para a direita, enganando Byakuya e lhe acertando um golpe, mostrando a sua má índole. Até que então, Ichigo repreende o Hollow, tomando de volta a consciência, e isso foi uma maneira do mangá mostrar e provar a índole do protagonista. Afinal, ele poderia só ter deixado rolar, matando Byakuya e assim vencer a luta, mas isso não seria justo. Na comparação com uma partida de xadrez, Ichigo por um momento teve a chance de trapacear para vencer o jogo, mas preferiu continuar jogando de maneira limpa e justa. Então, os dois personagens, que já estão em seus limites, resolvem terminar aquilo com o último golpe final. Byakuya então revela o seu Shukei Haku Tenkei, ou na tradução, Último Ato, Espada do Imperador Branco, e isso se conecta diretamente com a comparação feita até agora. Afinal, nesse jogo de xadrez, Byakuya era as peças brancas, ou sendo mais específico, o Rei Branco. Diferente dele, Ichigo não tem um ataque tão estiloso quanto, pelo menos não ainda, o que o faz simplesmente concentrar toda a sua energia na lâmina de sua espada. Então, ambos os personagens se atacam. 2-6. Branco e preto colidem. Ao final, ambos retornam às suas posições originais, com Ichigo na esquerda e Byakuya na direita. No fim, ambos continuam de pé, mas a espada de Byakuya foi quebrada, o que o faz declarar Ichigo como vitorioso daquela luta e desse jogo de xadrez. Checkmate para o Rei Preto, vitória de Ichigo. Após isso, Byakuya responde por que não salvou Rukia, e de como ele, como representante da casa Kuchiki, deve se portar diante das leis e regras, mas então é confrontado por Ichigo, que mostra que leis e regras devem ser seguidas quando estão certas, mas quando estão erradas, devem ser confrontadas. Isso faz com que Byakuya enxergue que Ichigo herdou a vontade de mudar a sociedade das almas e o anarquismo de Kaien, onde o inimigo de Ichigo não era Byakuya, mas sim as leis e regras da sociedade das almas. E por fim, acima de Ichigo e Kaien, mas a anarquia do clã Shiba venceu a devoção às leis do clã Kuchiki, então Byakuya declara Ichigo vencedor e vai embora. Mas o real significado e simbolismo dessa luta não é sobre Ichigo versus Byakuya, é somente sobre o Byakuya. Nessa luta, o campo de batalha é a mente e o coração do Byakuya, enquanto ele e Ichigo representam o conflito interno que ele estava tendo naquele momento, pois descobrimos então sobre os juramentos que ele havia feito e que agora se encontravam em conflito. Por um lado, Byakuya jurou para Hisana, sua falecida esposa, que encontraria e protegeria Rukia, não importa do que fosse, mas por outro lado, jurou sobre o túmulo de seus pais, que não quebraria mais as regras e leis da Sociedade das Almas. A luta desses dois personagens mostra a representação desse conflito, e se você reparou, eu toquei muito no assunto da posição que cada um deles tinham durante a luta, e dei ênfase quando essas posições foram trocadas, porque no fim das contas, isso mostra que não havia um lado certo e nem um lado errado, assim como num jogo de xadrez. No fim, o vencedor daquela luta mostraria a resposta que Byakuya estava tentando encontrar para sua situação, e no fim, com a vitória de Ichigo, a resposta foi salvar Rukia. Por fim, ele vai embora, mas após a revelação da traição de Aizen, Gin e Tousen, e que Rukia iria morrer, Byakuya retorna, mesmo estando muito ferido, mas ainda assim, consegue ser rápido o suficiente para tirar Rukia das mãos de Aizen e parar o ataque de Gin, cumprindo as leis da Sociedade das Almas ao se opor aos traidores e salvando Rukia, cumprindo seu juramento a Hisana.